Hoje eu vou ensinar para vocês como operar milho na Bolsa de Valores. Vou apresentar os 4 melhores setups para o milho no gráfico diário, vou mostrar o backtest de cada uma dessas estratégias e no final fechar com um comparativo entre cada um, mostrando quais os pontos positivos e negativos de cada uma delas. Olá, amigos traders e investidores. Meu nome é Daniel e sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Este vídeo faz parte de uma playlist onde eu apresento vários setups para operar commodities na Bolsa de Valores. Mas caso você queira operar ações, criptomoedas ou qualquer outro tipo de ativo, eu tenho playlists com vários setups, todos com backtests testados, com todas as métricas, todos os dados deles, em outras playlists no canal também. Então, se você quiser operar outros ativos, só clicar lá e você vai ter um farto material com dezenas de setups para operar. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês 4 setups, que são os que eu considero os 4 melhores setups para operar milho na Bolsa de Valores. O primeiro setup que eu vou apresentar para vocês é o Dontia 5. Eu já gravei um vídeo, eu vou deixar um card aqui no vídeo, eu já gravei um vídeo mostrando o backtest dessa estratégia do Dontia 5, tá? No milho. Então eu vou pegar ele e vou comparar com outros 3. Bom, o setup Dontia 5, ele é bem simples, tá? Como é que a gente opera ele? A gente traça esse canal, que é o canal Dontia, de 5 períodos, que são essas duas linhas azuis que vocês estão vendo aqui. O que essa linha azul ela faz? Essa linha ela marca a maior máxima dos últimos 5 candles. Tá? A linha de cima ela marca a maior máxima dos últimos 5 candles. E a de baixo, a menor mínima dos últimos 5 candles. E como que é o setup? É bem simples. Se o preço fechar acima do canal, a gente vai comprar. E quando ele fechar abaixo do canal, a gente vai vender. Só isso, tá? Extremamente simples. Então a gente pode ver aqui embaixo que nós tivemos o primeiro, segundo e o terceiro candle. Os 3 fecharam dentro do canal. O quarto candle, esse candle de alta aqui, ele fechou acima do canal. Isso é um sinal de entrada. A gente aguarda o fechamento, que é a confirmação, né, de que ele realmente fechou acima. E no próximo candle, a gente vai entrar na abertura dele. Como aqui nós estamos operando no gráfico diário, então a gente vai entrar no leilão de abertura do dia seguinte, tá? A gente vai esperar essa confirmação, vai esperar o candle fechar acima do canal e depois que ele fechar, no próximo candle a gente entra na abertura. Então nós entramos na abertura do dia seguinte e vamos ficar posicionados até o primeiro candle que fechar abaixo do canal. O que aconteceu aqui, ó, essa grande barra aqui, ó, que fechou na mínima do dia, ela fechou fora do canal. Isso configura para a gente um sinal de saída. Após esse fechamento, a gente vai sair no leilão de abertura do próximo dia, do dia seguinte. Logo na abertura a gente sai e encerra a nossa operação. É um setup, obviamente, seguidor de tendência. E o milho, nós vamos ver que ele é muito bom para seguir tendência. Todos os setups que eu vou apresentar aqui hoje são setups seguidores de tendência. Então eu fiz, usando essa estratégia, um backtest de 10 anos, tá? 10 anos operando milho, operando um único contrato. Então não houve reinvestimento. Isso aqui é importante. A maioria dos vídeos do meu canal tem reinvestimento. Aqui não houve reinvestimento. Então sempre operamos apenas um único contrato neste backtest que eu vou apresentar, tá? Ao longo de 10 anos. E o resultado é essa curva de capital aqui, ó. São 10 anos operando essa estratégia no gráfico diário, tá? A gente vê que é uma curva muito bonita, drawdowns aqui praticamente inexistentes, a gente não vê nenhum drawdown significativo, tá? É uma excelente estratégia para se operar milho, muito tranquilo, muito fácil de operar. É uma estratégia muito robusta, tá? E muito lucrativa. Eu coloquei um capital inicial aqui de R$1.000, mas esse valor ele não faz diferença, ele é simbólico, porque a gente está operando sempre um contrato independente do capital, tá? Apenas um contrato. Então a gente vê que realmente é uma curva que chama a atenção, tá? A gente teria aqui mais ou menos R$50.000 de lucro operando um contrato só, tá? Ao longo de 10 anos. Aqui nós temos os detalhes do backtest dessa primeira estratégia, tá? Operando um único contrato, nós conseguimos aqui, ó, R$49.891 e foram 72 trades ao longo de todo esse período. Tivemos uma queda máxima, um drawdown máximo no período de R$1.620, tá? Então, assim, são números excelentes para esse backtest. O próximo setup é o setup High-Low 6, baseado no indicador de mesmo nome, né? O High-Low. É um high-low configurado para 6 períodos, que é essa escadinha aqui. O formato dele pode variar um pouco de plataforma para plataforma, tá? Mas basicamente o que ele faz é calcular a média das últimas 6 mínimas
porque a gente configurou para 6, né? Ou das últimas 6 máximas, quando ele está virado para baixo. A gente vai esperar esse indicador ele virar para cima, que foi o que aconteceu nesse candle. Antes ele estava vermelho, marcando as máximas, tá vendo? E aí quando ele faz um fechamento acima dessa média de máximas, ele vira para cima, ele passa a ficar verde, passa a ficar comprador, ele é um seguidor de tendência, um indicador seguidor de tendência. Quando o candle fecha e vira o high-low para cima, é sinal de compra. Então nós vamos entrar na abertura do próximo candle. Então no candle seguinte a gente já entra na abertura e nós vamos esperar esse indicador virar para baixo e indicar venda. Então vamos ficar comprado nele, comprado, até esse candle aqui. Esse candle forte aqui, ele fechou abaixo da média de mínimas, abaixo do high-low e virou o high-low para baixo. Agora ele ficou indicando venda. Então, depois que esse candle aqui foi fechado e virou o high-low, a gente vai sair logo na abertura do dia seguinte, que aconteceu aqui, ó, abertura do candle seguinte. E vamos esperar novamente o high-low voltar a indicar alta. É um setup muito simples, tá? Muito fácil de seguir. Eu gosto do high-low, que eu acho ele visualmente bonito, assim, no gráfico, sabe? Muito simples de seguir, indicando compra, indicando venda, né? Alta, baixa, muito fácil. E o resultado do backtest é este daqui, ó. Backtest de 10 anos, tá? Operando um único contrato, sempre, independente do capital, sempre só um contrato. A gente pode ver que os drawdowns, todos eles são bem pequenos, mesmo esse que foi o principal aqui, bem pequeno, tá? Todos eles. Bastante lucrativo também, resultado bem próximo do backtest anterior. Então é uma curva que realmente chama a atenção. E aqui nós vemos os detalhes dessa estratégia. Foram 105 operações no período, resultado de 47.740 e o drawdown máximo no período, R$ 3.487. Tá? E vocês podem pausar o vídeo e olhar os outros detalhes aqui deste backtest. Então, essa é o nosso segundo setup. Bom, a terceira estratégia é uma estratégia bastante famosa, né? Eu diria que um dos setups mais conhecidos aí, que é o setup 9.1. 9.1 são 10 anos de backtest, tá? Operando um único contrato também. Primeiro explicar, acredito que a maioria já conheça, mas para quem não conhece, eu vou explicar aqui como funciona. Nós vamos traçar no gráfico a média móvel exponencial de 9 períodos, é o único indicador que a gente vai utilizar, e nós vamos aguardar quando essa média ela virar para cima. Tá? Então aqui ela estava virada para baixo e desse candle branco para o segundo candle branco, ela deu uma virada para cima, ela curvou para cima, ficou ascendente. Tá? Foi bem leve aqui, no olho aqui é difícil de perceber, mas foi isso que aconteceu, ela virou para cima, ela estava inclinada para baixo e inclinou para cima. Esse candle que fez essa média inclinar para cima, a gente vai colocar uma ordem de compra na máxima, um tick acima da máxima dele. E se no dia seguinte romper esse candle, a gente vai entrar nessa ordem, tá? Então a gente vai deixar uma ordem de compra, repetindo, a gente espera a média exponencial de 9 períodos virar para cima. No candle que virar essa média para cima, nós vamos colocar uma ordem de compra na máxima desse candle e aguardar. No dia seguinte, se o preço atingir lá, ela vai ser executada e nós vamos entrar na operação. E nós vamos permanecer comprado enquanto essa média estiver apontando para cima. E nós podemos ver que neste dia aqui, ó, esse candle preto, ele virou a média para baixo. Quando virar a média para baixo, nós vamos colocar um stop, um tick abaixo da mínima desse candle. E se no dia seguinte, tem que ser no dia seguinte, tá? Se no dia seguinte o preço perder essa mínima, nós vamos ser executados e vamos sair da operação, tá? Agora, se no dia seguinte aparecer um candle de alta e virar a média para cima de novo, aí a gente não vai sair da operação, obviamente, tá? E a gente tira essa ordem de venda e só vai colocar a venda quando a média voltar para baixo. Igual aqui, ó, a linha, a gente pode ver que a média ela virou para baixo, mas no dia seguinte foi um dia de alta. Então a gente tira esse stop, essa ordem de venda aqui, tá? Agora nesse caso aqui não. No segundo caso aqui, a média virou para baixo, a gente colocou a ordem de venda e no dia seguinte a gente foi executado. E vamos aguardar novamente a média de 9 virar para cima. Então a gente ficou posicionado todo esse período. Obviamente é um outro setup seguidor de tendência, né? Ele vai usar a média exponencial de 9 para seguir tendência e apresentou excelentes resultados. Novamente um backtest, tá? 10 anos operando um único contrato com o setup 9.1 no milho, gráfico diário, ponta compradora. Podemos ver que é mais um gráfico muito bonito também. Ele tem drawdowns mínimos, muito seguro, tá? Rentabilidade excelente. E são todas curvas bem parecidas, né? E aqui nós temos os detalhes do backtest. Nós tivemos aí um resultado de 54 mil,
R$ 765 operando o contrato, foram 94 trades executados, e o drawdown máximo foi de R$ 4.252. Essa foi a perda máxima que nós tivemos neste período. E por último, mas não menos importante, temos aqui o setup milho cozido. É um setup bem popular aí pelo pessoal que costuma operar milho, né? Milho cozido. E ele é um pouquinho mais complicado que os outros porque ele envolve dois indicadores. O primeiro é o MACD, ou MACD, o histograma dele. Na verdade, a gente vai trabalhar apenas com o histograma dele. Temos que ficar atentos porque não é a configuração padrão do MACD, tá? Aqui nós vamos configurar ele para 10, 20 e 12, tá? Essa não é a configuração padrão. Você tem que entrar aí e mudar na configuração do MACD histograma, tá? Você tem a média curta, você tem a média longa e você tem a linha de sinal. E você configura para 10, 20 e 12 períodos, tá? E nós vamos trabalhar também com o Trix com a sua média móvel. Geralmente ele já vem com a média móvel, isso depende da plataforma, tá? Média móvel simples, aritmética, tá? De 3 períodos em cima do Trix. E o Trix vai ser um Trix de 7 períodos, calculado para 7 períodos. Então, Trix 7 com média móvel aritmética simples de 3 períodos. São esses dois indicadores que nós vamos trabalhar aqui. Como que funciona esse setup? Nós vamos aguardar quando o MACD ele sair da região negativa e ficar positivo. Então, o vermelho aqui ele é negativo, né? É que ele cruzou zero e se tornou positivo nesse dia, neste candle. Esse candle de alta aqui puxou ele para cima e ele ficou positivo. Esse é o gatilho de entrada, tá? Esse é o gatilho de entrada. Mas tem uma condição, o Trix ele tem que ter virado para cima também. Se o Trix estiver para baixo, você não compra, tá? Ele vai funcionar como se fosse uma espécie de filtro. Aqui o Trix estava para baixo, ele virou para cima. E nesse dia a gente pode ver que ele está positivo, está indicando compra. Durante todo esse período aqui ele ficou positivo, para cima. Tá vendo? Ele está acima da sua média de 3 períodos. A média é a vermelhinha aqui de baixo, né? E o Trix é o laranja aqui de cima. Ele ficou positivo. Então, isso aqui configura um sinal de entrada. Nós esperamos o candle fechar e na abertura do dia seguinte a gente já entra logo no leilão. Nós queremos entrar na abertura do candle, tá? E nós vamos conduzir essa operação pelo Trix. Depois que a gente entrou na operação, a gente não vai olhar mais o MACD, a gente vai olhar apenas o Trix. O Trix é que vai ser o nosso seguidor de tendência. E nós vamos acompanhar até que ele vire para baixo. E nesse dia aqui ele virou para baixo, tá vendo? Ele cruzou a linha principal com a linha de sinal. Ele cruzou para baixo. Esse candle aqui, ó, que fechou na mínima. Cruzou o Trix para baixo, indicando agora início de uma tendência vendedora, né? Uma tendência de queda. E na abertura do dia seguinte, então, a gente encerra a operação. A gente sai logo no leilão de abertura também. Sempre entrando ou saindo no leilão de abertura. Então, a gente pegou todo esse período aqui, essa tendência de alta. É mais um setup seguidor de tendência. E o resultado do backtest é esse resultado aqui. A gente pode ver que é outra curva muito bonita, muito chamativa, tá? Tem um excelente resultado, drawdowns mínimos. A gente pode ver como que o milho é bom para seguir tendência, porque a gente pega vários setups seguidores de tendência, todos performam muito bem. Todos, assim, a maioria, né? Aqui, na verdade, eu já selecionei os melhores. Eles performam muito bem, porque o ativo ele é tendencioso. O ativo é tendencioso, tá? Por isso que a gente tem essas curvas muito bonitas aqui, nos backtests seguidores de tendência. 10 anos, mais uma vez, operando um único contrato, né? E aqui os detalhes deste backtest. Foram 78 operações, com um lucro aí de R$ 45.063 e o drawdown máximo de R$ 3.222. Bom, apresentei aqui 4 setups bastante lucrativos e qual é o melhor? Né? Essa é a pergunta que todo mundo faz, tá? Dos 4, qual é o melhor? Qual que eu opero? Essa pergunta não é uma pergunta assim tão simples, tão fácil de responder, porque cada um tem os seus prós e contras. Muita gente me pergunta sempre, qual é o melhor setup para tal coisa? Qual é o melhor setup que você conhece, tá? Não é tão simples assim, porque geralmente cada setup ele é bom em uma coisa, mas ele acaba sendo ruim em outra. Por isso que eu trouxe esse comparativo para a gente poder fazer uma comparação mais isenta entre os setups. Então eu tenho aqui o Donchian 5, o High-Low 6, o 9.1 e o milho cozido. E aqui eu tenho todos os resultados. Eu considerei as 3 métricas que para mim são as mais importantes. Uma é o resultado, tá? Porque obviamente se não tiver lucro, não faz sentido operar aquela estratégia, né? Então a estratégia tem que dar lucro, tá? O drawdown máximo, o drawdown mostra para mim o risco que eu estou exposto operando aquela estratégia. Para mim, eu uso o drawdown como um indicador de risco para mim. E o fator de recuperação, o que o fator de recuperação ele faz?
ele pega o resultado e divide pelo drawdown máximo. Basicamente é isso. Pega o lucro, né, lá do final e divide pelo drawdown máximo. Então ele vai te mostrar uma relação entre o lucro e o seu risco. Será que vale a pena correr esse risco para alcançar aquele lucro? Basicamente é isso que ele vai mostrar, essa relação entre o lucro e o risco que você está correndo. Bom, e eu destaquei também os melhores valores em cada categoria. Então, resultado, os melhores e piores, tá? Então, resultado, qual é o setup mais lucrativo? Foi o 9.1, tá? Ele deu quase 55 mil de lucro, tá? Então, se a pessoa diz assim, não, eu só olho o lucro, não estou interessado em mais nada, apenas o lucro. Então, para essa pessoa, o melhor setup vai ser o 9.1 para operar 1 milho no diário, porque ele é o mais lucrativo. E o pior setup para ela vai ser o milho cozido, porque apresentou o menor lucro de todas as 4 estratégias. Agora, se a pessoa diz assim, não, o importante para mim é segurança. Eu quero aquele que tem o menor drawdown possível. Eu tenho medo de quedas ou não quero me arriscar muito, alguma coisa assim. Então o melhor se torna o Dontia 5, que foi o que apresentou o menor drawdown de todos os 4, 1.620 de perda máxima. E o pior para ela vai ser o 9.1. Percebe como o mesmo setup pode ser o melhor para uma pessoa e o pior para outra? Por isso que não é tão simples responder qual é o melhor para cada um. Eu, particularmente, eu gosto muito de olhar o fator de recuperação, que mostra uma relação entre lucro e perda, tá? Então, alguém que olha o fator de recuperação, o melhor setup para essa pessoa é o Dontia 5, tá? Porque ele apresenta 30 aqui como fator de recuperação. O lucro ele foi 30 vezes maior que a pior perda. E o pior, neste caso, foi o 9.1. Foi o que apresentou a pior relação entre lucro e perda. Neste comparativo, o High Low 6 é um que ficou mais ou menos na média em tudo. Não apresentou nenhum número muito bom, tá? Não se destacou em nada comparado com os outros, mas também não perdeu em nada com os outros. Então ele seria o setup que ficou mais ou menos na média. O 9.1 é um setup de extremos, tá? O maior lucro, mas o pior prejuízo. E o milho cozido, ele ficou mais ou menos na média, só que o resultado dele não foi tão bom, tá? Bom, e dessa planilha aqui, né, dessa tabelinha aqui de comparativo, cada um decide aí qual o melhor setup, qual que encaixa aí no seu bolso, nos seus valores, naquilo que é importante para você, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, isso é muito importante para mim, curtir, compartilhar, né? Vamos ajudar quem produz material sério na internet, que produz material sério nessa área do trading. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal caso você não é inscrito e não deixe de seguir também no Instagram e no Telegram, que tem conteúdo exclusivo também nessas outras redes sociais, ok? Muito obrigado e até mais.